Olá, vamos iniciar nossa aula 1 de matemática financeira. Nós sabemos que a matemática financeira está em nosso cotidiano das mais diversas formas que podemos ou que possamos imaginar. Neste assunto, vamos abordar porcentagem, vamos abordar indicadores socioeconômicos, acréscimo e desconto. Então, vamos lá falar de porcentagem. Basicamente, a gente tem que perceber esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo da porcentagem. Mas o que é, afinal de contas, a porcentagem? Porcentagem é toda fração com denominador 100. Por exemplo, se eu tiver essa fração aqui, 3 sobre 100, ou 3 centésimos, conforme a gente pode imaginar, eu vou pegar e escrever 3, o denominador 100 eu não vou escrever o símbolo da porcentagem. Ok até aí? Vamos observar outro exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui 25 por 100. Aí eu tenho o símbolo lá da porcentagem. Esse símbolo aqui da porcentagem eu não vou escrever. Eu vou escrever o 25 com o denominador 100. Ok? E podemos também escrever na forma de um número decimal, onde eu tenho 25, né? O denominador 100 lá, para cada zero, eu tenho uma casa decimal. Aqui o 25, ele não tem vírgula, ela está aqui oculta. Olha, vamos nos lembrar que ela está aqui à direita do último algarismo, no caso do 5, né? E vamos cortar um zero aqui do 100, desloca a vírgula, uma casa da direita para a esquerda, a vírgula fica aqui. Ainda tem mais zero para a gente eliminar, vou eliminar mais um zero e vou ter mais uma casa para deslocar a vírgula da direita para a esquerda, onde a vírgula vai ficar na frente do 2. Como não tem ninguém aqui na frente, a gente acrescenta o zero e vamos ter 0,25. Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui eu tenho 5%, ou seja, o 5 com o denominador 100, né? E escrevendo na forma de um número decimal, vamos ter o 5. Como eu tenho dois zeros, eu vou deslocar duas casas decimais. Olha, um zero, a vírgula está aqui oculta. À direita do 5, eu desloco uma casa. Como eu ainda tenho mais um zero, vou deslocar mais uma casa. Aí vai ficar aqui, olha, como não tem ninguém aqui nesse espaço, acrescenta-se o zero. Como não tem ninguém aqui na frente, acrescenta-se também um zero. E vai ficar 0,05. Duas casas decimais, porque nós temos dois zeros no denominador da fração, certo? Vamos para o nosso próximo exemplo. 37% ou 37 sobre 100. Ou, escrevendo na forma de número decimal, 0,37. Perceba, olha só, como são dois zeros, eu vou ter duas casas decimais. Olha, uma casa, duas casas, ok? Para o nosso próximo exemplo, também nós temos 150% ou 150 sobre 100. E o 150 sobre 100 a gente vai fazer basicamente assim, olha. 150, escrevendo na forma de número decimal, sobre 100, onde eu vou cortar um zero no numerador com um zero no denominador. E aí fica 15 sobre 10. Aí vai ficar o 15, conforme nós podemos perceber. Olha só. E eu vou cortar um zero e deslocar a vírgula que está aqui oculta, uma casa da direita para a esquerda. E aí, como não tem mais ninguém para deslocar, não tem mais zero para deslocar a vírgula, vamos ter então que 150 sobre 100 é igual a 1,5. Vamos observar agora alguns exemplos. Como calcular porcentagem, né? Observe os exemplos abaixo. Nós temos aqui, determine 15% de 80. Vamos escrever esse 15% na forma de fração, como nós já vimos anteriormente. Agora, qual é o nosso próximo desafio? Esse D aqui, vou escrever aqui na forma de uma multiplicação, ok? Vezes 80. Multiplicando, aqui eu tenho multiplicação de frações, eu vou ter 15 vezes 80,
Perceba que 80 não tem denominador, a gente, quando não tiver denominador, considera 1. Aí fica 15 vezes 80 e 100 vezes 1. Ou simplesmente eu poderia também fazer 15 vezes 80 sobre o 100, né? Mas aqui eu botei vezes 1 para te lembrar dessa situação aqui do 1, porque 1 é elemento neutro. Multiplicando 15 vezes 80, né, para quem está com dificuldade aí de multiplicação, eu vou fazer aqui para ti, olha, 15 vezes 80, tá? A situação, vou multiplicar 15 vezes 8 e no resultado eu coloco o zero. Aí vai ficar 15 vezes o 8. O 8 vai multiplicar todos que estão lá em cima. 8 vezes 5, 40, fica 0, vai 4. Agora o 8 vai multiplicar o 1. 8 vezes 1, 8, com mais 4 dá 12. Como eu tirei o zero para multiplicar, ficou 1.200 sobre 100. E o que é que nós vamos fazer agora? Vou cortar um zero do numerador com um do denominador, outro zero do numerador com outro do denominador, vai ficar 12 dividido por 1, que é igual a 12. Ok? Então, 15% de 80 é igual a 12. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. 40% de 80. Vamos escrever o 40% na forma de fração, e aqui nós podemos perceber, não é isso? 40% sobre 100, né? O símbolo da porcentagem aqui, olha, já foi alterado para o denominador da fração 100, o D virando uma multiplicação, ok? Vamos lá, ó. Né? Aí vai ficar 100 vezes 180, né? Igual. Aí, conforme a gente já sabe, multiplicação de frações, vai ficar 40 vezes 180 sobre 100 vezes 1, lembrando que o denominador, quando não aparecer, a gente considera que é 1, mas não precisava eu fazer essa parte aqui, poderia fazer direto 40 vezes 180 sobre o 100. Aí, ó. Aí podemos fazer de diversas formas isso. Olha. Posso cortar logo 0 com 0 aqui e 0 com 0 aqui e multiplicar o 4 com 18. Vamos ver aqui então que posso também fazer aqui, olha. Se eu não quiser eliminar logo os zeros, já posso pegar e multiplicar 18 vezes 4. Para quem tem dificuldade de multiplicação, vou fazer aqui 18 vezes 4 e no resultado eu coloco os zeros, tá vendo? 40 vezes 180, multiplico os números, né? Diferente de zero. O zero, quando ele estiver lá no final, for na casa das unidades, não tiver nenhum outro depois, no caso, a gente coloca no resultado. Olha aqui, 4 vezes 8, 32, aí fica 2, sobe 3, 4 vezes 1, 4, com mais 3 dá 7, 72. Acrescentando o zero do 40, que eu tirei para multiplicar, e o zero do 18. Aí vai ficar 7.200 sobre 100. Cortando o zero do numerador com o denominador, cortando o zero do numerador com o denominador, vamos ter 72 sobre 100. Ou eu poderia logo ter eliminado os zeros, como eu te falei, e aí eu teria só 4 vezes 18, que daria 72 direto. Ok até aqui? Então vamos para o nosso próximo exemplo. 2. Determine 80% corresponde a 30% de qual valor? Presta atenção que ainda agora começava com a porcentagem, aí ele se referia da seguinte forma. Vamos nos posicionar. Por exemplo, ele pedia para a gente calcular 10% de um determinado valor aqui. Vamos botar, por exemplo, 80. Só que agora ele trocou de posição o número que a gente quer calcular com a porcentagem. Ó. Ele trocou. Presta atenção que agora o número está aqui na frente. Ó. Ele quer
ele deu 90 e deu a porcentagem depois. O 90 corresponde a 30% de qual valor? De que forma nós vamos proceder? O cálculo é parecido, só que vamos ter um pequeno detalhe aqui. Vamos perceber como é isso. Eu tenho 90 vezes a fração aqui, 30%. A porcentagem vai ficar, no caso, 30 sobre 100. Como ele inverteu a posição desses números aqui, a gente inverte a fração e vai ficar 100 sobre 30. A fração inversa de 30 sobre 100 é 100 sobre 30. E multiplicando numerador com numerador, 90 vezes 100, e denominador com denominador. Lembrando que o 90 não tem, ou melhor, não aparece o denominador, né? Ele está oculto, podemos dizer assim, e fica 1 vezes 30. Né? 1 vezes 30 é igual a 9 vezes 1 é 9, ó. Vou repetir o zero do 90 e os dois zeros do 100. 1 vezes 30, 30. Como nós vamos proceder aqui? 9 dividido por 3 dá 3. E vou cancelar o zero. Olha. Aí vai ficar 300. Então, R$90 corresponde a 30% de R$300. Vamos para a letra B. O número 85 corresponde a 25% de qual valor? Como a gente já sabe, nós temos o 80, não é isso? Nós temos 80 vezes 25 sobre 100, né? Lembrando que como a gente está calculando da forma contrária, inversa de que nós estávamos fazendo, a gente agora vai fazer dessa forma aqui. Pega a fração inversa da fração equivalente a essa porcentagem. Só lembrando, a fração é 25, tem 25% e a fração é 25 sobre 100. Não é isso? 25 sobre 100. Aí, dando continuidade, a gente está invertendo a posição dos números, né? Então, olha só, a porcentagem vinha na frente, agora ela não vem na frente, ela vem depois. Então, a gente vai inverter a fração, vai ficar 100 sobre 25. E fazendo o produto. Multiplica numerador com numerador, como aqui não aparece, olha só, considera sempre 1, vai ficar 1 sobre 25. Aí multiplica aqui, ó. Posso multiplicar 1 vezes 85 dá 85, né? Ou, como a gente está percebendo aqui, ó, eu posso logo simplificar 100 dividido por 25 em vez de multiplicar. Ó. Eu vou simplificar que vai dar 4, aí vai ficar 85 vezes 4 dá 340. Vamos para o nosso próximo exemplo. Calcule 80 corresponde a quanto por cento de 400? Então, olha a situação. A gente vai fazer uma relação aqui, ou melhor, uma razão entre o primeiro e o segundo valor. Presta atenção à ordem que aparece. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, a gente vai fazer uma relação, uma razão do primeiro valor para o segundo, para a gente descobrir essa porcentagem aqui. Olha só, o primeiro 80 sobre 400. E agora eu tenho que fazer com que apareça o denominador 100. Presta atenção então, para aparecer o denominador 100 embaixo, basta eu dividir por 4 embaixo. Se eu dividir por 4 embaixo, eu também sou obrigado a dividir por 4 em cima. Aí, simplificando, 80 dividido por 4 dá 20 e 100 dividido por 4 dá 100. Olha só, apareceu a minha fração com denominador 100. Logo, 80 corresponde a 20% de 100. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Em nosso próximo exemplo, nós temos R$600 corresponde a quanto por cento de 400? Aí não se esqueçam, é uma relação entre o primeiro e o segundo
valor que aparece. Aí nós temos o primeiro sobre o segundo, ok? Então vamos aqui, voltar para cá, tá? O primeiro é 600 sobre o segundo, 450. Vamos tentar escrever ou fazer com que apareça o denominador 100. Nós estamos percebendo que não está assim favorável de nós, nesse caso aí, fazer com que apareça o denominador 100. Então, nós vamos tentar simplificar essa fração para chegar, né, até onde a gente possa conseguir escrever. O que acontece? Aqui nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, olha só, vou simplificar aqui por 3 e aqui por 3, ó. Quando eu simplifico por 3, aí eu tenho 600 dividido por 3 dá 200 e 450 dividido por 3 dá 150. Agora eu vou simplificar, vou cortar logo um zero em cima e zero embaixo. Se eu não quiser cortar não tem problema, mas vai me dar trabalho. E vou simplificar por 5. Simplificando por 5 vai ficar 20 dividido por 5 vai dar 4. E 15 dividido por 5 vai dar 3. Esse valor aqui é uma dízima que vai dar aproximadamente, olha só, vamos tentar revisar a transformação de uma fração em número decimal. Eu tenho 4 dividido por 3, né? Vamos começar por 1 aqui no quociente. 1 vezes 3 dá 3. Traz o resultado da multiplicação para cá. 4 menos 3 dá 1. Como não tem ninguém para baixar aqui no dividendo para continuar a divisão, a gente acrescenta a vírgula, põe a vírgula e acrescenta o primeiro zero. O número que multiplicado por 3, que vai dar igual a 10 ou chegar próximo, é o 3. Aí eu multiplico 3 vezes 3 dá 9, traz o 9 para cá e subtrai. 10 menos 9 dá 1. Aí eu acrescento de novo um zero e vou de novo procurar um número que multiplicado por 3 dá igual a 10 ou chegar próximo. Esse número é o 3. 3 vezes 3 dá 9. Né? Aí traz o resultado da multiplicação para cá para subtrair. 10 menos 9 dá 1. Aí vou acrescentar o zero de novo, vai ser de novo por 3. Isso daqui vai ser aquilo que nós já falamos, né? Que se trata de uma dízima periódica. Não é isso? Ou seja, nós temos um decimal periódico. Então, aqui, para esse caso, a gente vai ter um resultado aproximado. 1,3334. Aproximamos desta forma. Isso daqui, vamos pegar esse 1,334 e escrever na forma de um número decimal, de uma fração, perdão, mas nós temos que ter cuidado que nós queremos que a fração tenha denominador 100. Fazendo com que a fração tenha denominador 100, vai ficar assim, olha, tá? Eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita, olha, uma casa, 2 casas. Te lembra que todo número tem um denominador 1. Como eu desloquei a vírgula da esquerda para a direita, uma casa surge um zero, mais outra casa surge outro zero. Aí vai ficar 133,34 sobre 100, que é igual a 133,34%. Vamos continuar, tá? Indicadores socioeconômicos. O principal indicador socioeconômico que nós temos é a inflação. E, de acordo com o IBGE, a inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índice de inflação. Como a inflação é calculada, então? Bem, de acordo com o portal da indústria, a inflação não é medida por um único índice aqui em nosso país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística produz 2 dos índices mais importantes do país, o IPCA, considerado oficial pelo governo federal, e o INPC.
ok? Olha só, INPC. Os índices relevantes, outros índices relevantes que nós temos é o IGPM e o IPC-FIP. No Brasil, o governo federal utiliza o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conhecido como IPCA, esse como índice oficial de inflação. Esse indicador é essencial para tomar decisões sobre as taxas de juros e metas inflacionárias. O cálculo do IPCA envolve coleta de preços de uma cesta de produtos e serviços que representa o consumo das famílias ao longo do tempo. A variação percentual desses preços em determinado período é utilizada para determinar a taxa de inflação de determinado período, ok? Então vamos aqui entender o que causa a inflação. Segundo o portal da indústria, a inflação é causada por demanda alta, aumento de custos de produção, expectativas inflacionárias e maior emissão de moeda ou outros gastos governamentais, resultando em preços mais altos. O aumento da demanda. Quando a procura é maior do que a oferta, o preço das mercadorias e serviços aumentam, e quando a procura é menor, os preços diminuem. Aumento ou pressões nos custos. Quando há um aumento no custo da produção, como a alta nos gastos com matérias-primas e ou no pagamento de salários, porque pode acontecer os dois, né? Aumento da matéria-prima e aumento no pagamento dos salários. Do mesmo modo, quando a produção encontra algum tipo de problema por questões climáticas. Por exemplo, a oferta diminui enquanto a procura permanece igual ou maior. Daí o aumento nos preços, né? Expectativa de inflação. A expectativa de inflação ocorre quando a expectativa sobre a possibilidade de crescimento da inflação gera um aumento dos preços. Na tentativa de antecipar o que virá no futuro, começa-se a aumentar o preço das mercadorias, de bens e serviços, né? Aumento da emissão de papel moeda. Quando a impressão de dinheiro é feita pela Casa da Moeda, quando essa impressão supera a quantidade de mercadorias e produtos em circulação, isso gera um aumento de preços. Além disso, quando os gastos do governo superam a arrecadação de impostos e surge a necessidade de emitir mais papel moeda. O que fazer para combater a inflação? Ainda de acordo com o portal da indústria, uma das medidas mais comuns utilizadas no combate ao aumento da inflação é o aumento das taxas de juros pelo Banco Central. Esse aumento tem como objetivo reduzir o crédito disponível, diminuindo o poder de compra dos consumidores e, consequentemente, controlando os preços e o custo de vida. A taxa de juros do Banco Central atualmente é chamada de Selic, que no caso significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então vamos agora entender um pouco sobre acréscimo ou reajuste. Segundo Luiz, no site Brasil Escola, a ideia do acréscimo está associada a adicionar ou acrescentar parte do valor a seu valor original, ou seja, adicionamos uma porcentagem de determinado valor, nele mesmo, ou seja, é a quantia ou o valor que se acrescenta numa transação comercial de acordo com a taxa percentual. Tá? Vamos perceber alguns exemplos.
Em um supermercado, 1 litro de leite era vendido por R$ 4,50. Na semana seguinte, teve um reajuste de 10%. Qual o valor do litro do leite após o acréscimo? Olha só, o valor do litro do leite passará a ser o seguinte: vai ser R$ 4,50, não é isso? Mais aquele cálculo que nós já fizemos, olha só, 10% de 450 que vai ser acrescido. Então, vejam bem, vamos repetir o 4,50 e vamos depois transformar essa fração aqui, essa porcentagem em fração. O D, multiplicação, 450. Ou seja, R$ 4,50 mais 10 sobre 100 vezes 4,50. Efetuando, a multiplicação, repete, R$ 4,50. Vamos multiplicar aqui 10 vezes 4,50 sobre 100 vezes 1, porque apareceu esse 1, conforme eu falei, quando não tiver denominador, a gente considera 1. É isso? Poderia também ter transformado esse 4,50 numa fração, mas vamos deixar assim como está, Aí, efetuando a multiplicação, vai ficar 10 vezes 4,50, 45, ou seja, eu elimino esse zero e desloco a casa, a vírgula, uma casa da esquerda para a direita, e fica 45 ou 45,0, que é igual a 45. Sobre 100 vezes 1, 100. Vamos escrever esse 45 sobre 100 na forma de um número decimal. Então, vai ficar 4,50 mais 45 sobre 100. Eu vou pegar o 45. Como eu tenho aqui, 2 zeros, para cada zero, eu vou deslocar uma casa, a vírgula, uma casa da direita, que ficou aqui oculta, para a esquerda. Então, vai ficar 1, 2 e coloco o zero na frente. Então, vai ficar 4,50 mais 45 centavos. Quanto vai passar a custar o litro do leite? O litro do leite vai ficar 4,50. Adição e subtração com números decimais, eu tenho que botar vírgula embaixo de vírgula. Então, antes de trazer o 0,45 ou 45 centavos para cá, eu vou trazer a vírgula. O zero vai para frente da vírgula, aqui vai o 4 e aqui vai o 5. Olha só, tudo organizado. Vamos passar a régua e somar. 0 mais 4, 0 mais 5 dá 5. 4 mais 9, 4 mais 5, perdão, falei 4 mais 9, eu já estou falando o resultado. 4 mais 5 vai dar 9, abaixa a vírgula, 4 mais 0 dá 4, 4,95. É quanto vai passar a custar o litro do leite. Vamos agora falar de desconto. Desconto é o abatimento obtido ou o valor retirado em uma transação comercial e de acordo com a taxa percentual. Uma loja vende notebook, vamos para esse exemplo logo aqui, Uma loja vende notebook por R$ 4.200, a prazo ou à vista com R$ 210 de desconto. Determine o valor para pagamento à vista. Bem, eu vou ter que pegar 4.200 para eu pagar à vista, Eu vou ter que pegar aqui 4.200 e subtrair do desconto, que é 210. Aí 4.200 menos 210, 0 menos 0 dá 0, empresta 1 para cá, que fica valendo de 1, e aqui 10, 10 menos 1 dá 9, e o 4 vai emprestar uma unidade para o 1 lá, aí aqui fica valendo de 3, e aqui não vale mais 1, vale 11, 11 menos 2 dá 9, e abaixo 3. Então, o notebook passará a custar R$ 3.990. Mas esse valor de R$ 210 equivale a quanto por cento de 420?
R$210 corresponde a quanto por cento de 420? Lembrando que nós falamos lá que a gente vai fazer uma relação para descobrir essa porcentagem. Vamos fazer uma relação do primeiro valor para o segundo valor. Ou seja, vai ficar o primeiro, né, vai estar para o segundo. Então, vai ficar como aqui? 210 sobre 4.200. E aí, olha só, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou simplificar esses dois aqui, ó. Tá vendo? Vamos simplificar, vai ficar assim, ó. 1 sobre 200, ou seja, simplifiquei aqui o 21 por 21, deu 1, e 42 por 21 deu 2. Mas ainda não estou com o denominador 100, então eu vou simplificar aqui por 5. 10 dividido por 5 dá 2, e 200 dividido por 5 vai dar 40. Não vai dar, então não posso simplificar por 5. Por quanto tu acha que eu vou ter que simplificar então? Hein? Não posso simplificar por 5. Bora ver aqui, para esse cara aqui chegar em 100, eu vou ter que dividir por 2. Então, vai ficar 200 dividido por 2, que dá 100, e 10 dividido por 2, que dá 5. Aí, nós temos 5 sobre 100, que é igual a 5%. 5%, então, é o percentual de desconto para compra à vista. Então, pessoal, nós basicamente queríamos falar sobre esse tópico. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Obrigado. Obrigado e até a próxima.